A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Que o Senhor Jesus te dê força, te dê coragem, te sustenta até o fim da sua grande volta, né? Que Deus abençoe todos os inscritos do meu canal. Se inscreva, quem não for inscrito, se inscreva, estiver vendo esse vídeo. Se inscreva no meu canal. Curte, compartilha. Isso também é evangelismo. Estamos todos juntos na obra, né? A Bíblia diz que há só um rebanho e um só pastor no céu que nos guia, que apacenta o teu povo, né? Igreja, eu vou falar aqui um pouco sobre a obra de Deus na minha vida aqui no Pernambuco, né? Eu estive muito orando, né? Aqui no Pernambuco, porque eu estive orando muito a Jesus, porque eu disse a Deus, eu dobrei o joelho e eu orei muito, eu orava muito. E eu disse para Jesus, no dia que fechar a tua obra, no dia que fechar a igreja aqui no Pernambuco, eu vou para São Paulo, né? Eu disse para Jesus isso. Só que aí quando fechou a igreja, eu peguei e abri uma campanha de 21 dias de jejum e oração. Antes de sair daqui, de Belmonte, do Pernambuco. Eu abri essa campanha e estive buscando Jesus na madrugada, o Espírito Santo de Deus. Eu estive orando e o Senhor foi e me revelou uma obra. Que Deus ainda tem obra a fazer aqui, nesse lugar, de Pernambuco. E aí, Jesus disse que ia me ungir como pastor, me ungiu como pastor. No mundo espiritual, eu estou ungido como pastor por Jesus, né? Em João 10, a Bíblia diz que o verdadeiro pastor, ele passa pela porta. Quem é a porta? É Jesus. Então quem unge é ele. Primeiramente, o chamado tem que vir do céu. O chamado tem que vir por Deus. Deus tem que revelar, né? Assim como Deus revelou na vida de José, que ia abençoar ele, assim também é na nossa vida. Deus revelou a José os seus sonhos. José acabou contando para os irmãos, né? E os irmãos tentaram matar José. Tentaram matar ele ao ponto de vender até como escravo. Mas porém foi só um trabalhar de Deus, né? Quando Deus ele tem um chamado, quando Deus ele tem obras a cumprir, não adianta. Pode invejar, pode se levantar, não adianta, né? E eu disse para Deus, no dia que fechar a igreja eu vou para São Paulo, né? Porque a minha família todinha, a maioria é tudo de lá de São Paulo. Tenho muitos parentes lá. Graças a Deus, né? E Deus me revelou essa obra aqui. Deus me revelou o nome da igreja, né? Que é essa que está no canal aí. Igreja Ministério, quem crê verá a glória de Deus. Porque quem crê vai ver a glória de Deus. Quem crê vai ser impactado pelo poder, pela presença de Deus, né? Porque eu, como pastor, eu vou me dar o lugar. No momento, né, eu não estou indo para nenhuma igreja. No momento eu estou em separação. Eu estou abrindo campanhas muito grandes de jejum e oração, com a minha cara no pó,
eu estou orando muito, né? Nesse momento eu estou em separação. Para quando abrir a igreja, estar revestido para que Deus ele venha a operar com o seu poder. Neste momento eu estou buscando conhecimento em Jesus, em Deus, somente nele, né? Eu também, igreja, eu não consigo confiar em ninguém, só confio em Jesus. De jeito nenhum, não confio em ninguém mais. Nunca confiei, né? A minha fé sempre esteve em Jesus Cristo. É somente nele que a gente tem que confiar. E eu disse para minha esposa, né? Eu disse para ela, no dia que fechasse a igreja aqui, eu ia para São Paulo. Disse para o meu pai, para minha mãe. Só que aí Deus revelou na minha vida essa obra. E eu tenho que cumprir essa obra aqui no Pernambuco, né? Que aqui no Pernambuco só quem ora por libertação é universal, né? Mais ou menos ainda. Ora mais ou menos ainda aqui no Pernambuco. E o ministério que eu vou abrir vai ser de cura e de libertação. Para quem sabe, né, essa área de libertação não é fácil. Só Deus sabe o que os pastores passam, né? Sabe o que eu estou falando quando eles for ver esse vídeo aqui? Quando eles for ver esse vídeo aqui, eles sabem o que eu estou falando, né? Que não é só meter uma mão numa legião de demônios. Não é você meter a mão numa entidade muito grande na vida da pessoa, libertar ali e a pessoa ir para casa e dormir tranquilo. Não é isso. É guerra. A guerra travada não é fácil. Só que Jesus ele me chamou para a obra. Eu disse que no dia que fechasse a igreja aqui no Pernambuco, eu ia para São Paulo. E ele me revelou essa igreja. E eu tenho que abrir essa igreja, né? Eu tenho que abrir essa obra aqui em Belmonte, né? Que é um povo que precisa. Tem muitas igrejas aqui, igreja. Tem muitas. Igreja tem muitas. Igreja porta larga, do jeito que você quiser. Tem. Mas a igreja que tem o temor a Deus tem poucas. A igreja que ora por libertação tem poucas, né? Tem muitos poucas aqui. E aqui, o que as pessoas precisam é uma igreja de libertação. Porque tem muitos que estão amarrados pelos demônios, né? Aqui nesse lugar, muitos. É um lugar muito de atentação. Então, eu estive orando muito a Deus antes de aceitar esse chamado, né? Antes de anunciar, eu já venho orando há muito tempo, nas madrugadas. E Jesus ele tem me confirmado isso. Ele me mostrou muita coisa, né? Ele me deu a visão, ele me deu o preparo na madrugada. Ele me mostrou que não vai ser fácil essa obra aqui no Pernambuco. Ele me mostrou que vai ter muito levante. Vai ter muitas pessoas que vão me acusar aqui, nesse lugar. Porque não tem um pastor que não seja acusado. Não tem um. Não tem um. As pessoas sempre julgam, né? As pessoas sempre apontam, né? Mas Deus me mostrou. E eu louvo a Deus por isso. Por ter sido escolhido por Ele, né? Porque eu não fui escolhido por homens e nem por pessoas. Eu fui escolhido por Jesus, por Deus. Ajude essa obra quem puder. Amém? O Pix está aí no canal aí. CPF meu. CPF da igreja que vai ser, né? Nessa conta. E eu vou estar comprando as cadeiras, as caixas, né? Tem que comprar as cortinas, tem que comprar o bebedor, as cadeiras. Para começar a obra eu quero pelo menos umas 40 cadeiras. Umas 40 cadeiras dá.
né? Tem muitas pessoas aí, né? Que eu sei que tem um temor a Deus ainda. Eu sei que tem pessoas que são usadas pelo Espírito Santo aí, né? Porque usado pelo diabo tem demais. Para atrapalhar a obra. Para se levantar contra a obra de Deus tem demais. Eu sei que tem pessoas que são usadas por Deus aí. Para ajudar essa obra. Que Deus abençoe a sua vida. Tudo que você faz para Deus, nada é em vão. O teu esforço, né? Jesus, ele disse para a gente, ajuntar esses tesouros no céu. Ajunta tesouro lá. Não ajunta tesouro aqui na terra. Não. Porque aqui tudo vai ser destruído. Jesus, ele pregou dizendo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então tudo vai ser destruído aqui. Não faz sentido você dar a sua vida para um homem. Você dar a sua vida para os outros trabalhando, né? E você conseguir carro, casa e morrer não vai levar nada. Esse mundo é uma ilusão, igreja. É uma ilusão. Você nasce nu e você sai dele sem nada. Só para aqueles que aceitaram a Cristo Jesus e receberam a salvação, vai sair nu, mas vai receber um grande galardão no céu. Tem uma cidade de ouro, Jerusalém, linda e adornada, né? Que a Bíblia diz que ela vai descer do céu. Uma cidade de ouro preparada para mim e para nós, que somos fiéis a Cristo Jesus. Guardamos a sua palavra, os seus mandamentos e a sua aliança no coração e na nossa mente. E a sua palavra para que a gente não peque, né? Ajude essa obra aqui no Pernambuco, que brevemente eu vou estar postando tudo aí no canal. As cadeiras, quando eu comprar, né? A nossa irmã Maiara, ela foi tocada aí pelo Espírito Santo de Deus. Ela já vai dar o púlpito, né? Que Deus abençoe a vida dela quando ela ver esse vídeo. Em nome de Jesus. Tem mais pessoas que vão me ajudar na obra, né? Já falou comigo que vão ajudar. Vão estar dizimando na obra, vão estar ajudando na obra, né? Que Deus está enviando pessoas usadas pelo Espírito Santo para concluir essa obra de Deus aqui na nossa vida, né? Eu louvo a Deus por isso. E Deus, ele vai manifestar do seu poder. Deus, ele vai agir nesse lugar. Jesus, ele me mostrou muitas coisas, igreja, ao qual eu não posso revelar ainda, né? Porque Jesus, ele me deu muitas confirmações. Estive orando eu e a minha esposa, né? A irmã Tamires. Estive apresentando muito a Deus isso daí. Porque quem sabe, quem bota a mão no arado, né? Quem bota a mão no arado não pode fugir mais não. Quem bota a mão no arado não pode correr mais não. Entrou, pronto. Fica até cumprir, né? Até onde Deus mandar. A pessoa tem que cumprir a obra dele. Aí, igreja, tem pessoas que foram usadas por Deus aí para ajudar essa obra. E eu vou estar filmando tudo, porque tudo tem que ter prova. O porquê disso? Porque muitos falsos profetas se levantou na igreja. Muitos, né? Falsos profetas pastores que enganaram muitas ovelhas, fecharam as igrejas, né? E o dinheiro da igreja gastou, né?
que o dinheiro é para órfãos e viúvas, para a obra de Deus, para a casa de Deus, para a manutenção da casa de Deus, né? Muitos falsos profetas não têm se levantado. É por isso, igreja, que eu peço que ore. Ore a Deus, dobre o teu joelho, apresenta e veja se essa obra é de Deus. Veja se essa obra é do Espírito Santo. Apresenta ela. Veja se eu estou aqui falando a verdade, eu estou falando aqui a mentira. Porque eu, se não tivesse obra na minha vida aqui no Pernambuco, a coisa que eu mais queria era ir para São Paulo. É trabalhar, viver a minha vida. Era ir para uma igreja, Deus e Amor, que ora por libertação lá. Eu acho muito lindo esse ministério, essa igreja. Era estar no monte de oração, orando, se enchendo da presença de Deus, se enchendo do Espírito. Era o que eu mais queria, porque eu amo orar. Igreja, se tem uma coisa que eu amo, é dobrar meu joelho. Se tem uma coisa que eu amo, é orar. É dobrar os meus joelhos nos pés de Jesus. Quando eu dobro o meu joelho, igreja, eu sinto uma mão nas minhas costas. Uma mão assim. Uma mão de fogo. Uma mão bem macia. Nas minhas costas, assim. E me dá uma vontade de chorar. Me dá uma vontade boa. Eu sinto essa mão. É por isso que eu não perco a minha comunhão com Jesus. Porque eu sei que Ele está comigo. E Ele está com você também, não só comigo. Ele está com você também. Perca tudo neste mundo, mas nunca perca a sua comunhão com Deus. Nunca perca a esperança, nunca perca a esperança de Jesus um dia voltar, levar você e a sua família para o céu. Nunca perca a esperança, a salvação, da vida eterna. Nunca troque Jesus pelo momento na carne, pelo prazer na carne. Mas a Bíblia diz, viva no Espírito. Viva em Espírito, na presença de Deus. Esse mundo aqui é enganoso. Há caminhos que o homem anda, que acha bom diante dos seus olhos. Acha bom, mas o fim é a morte. Né? O fim é a morte. É melhor morrer com Cristo e receber a sua salvação. Por isso eu digo, igreja, ajude essa obra. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero dizer que eu apresento a todos os inscritos do canal, né? As pessoas que estão ajudando essa obra. Eu louvo a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E quando eu abrir tudo, eu vou estar filmando, mostrando para os irmãos. Jesus me mostrou que tem um povo ainda que vai estar comigo na obra, né? Que vai estar comigo batalhando pelas almas, guerreando contra o diabo e seus demônios nesse lugar. Ele me mostrou. Ele me mostrou também que tem muitas pessoas que vão invejar essa obra, né? Muitas pessoas que vão duvidar desse chamado que Ele tem na minha vida, né? Mas o importante é eu que fui chamado não duvidar, né? Porque onde dá a dúvida, há o trabalhar do diabo. O diabo, ele trabalha nas dúvidas, né? Então, quando Jesus me chamou, Ele sabe que eu não tenho dúvida. Eu creio que Deus, Ele pode fazer. Eu creio que Deus, Ele tem um poder infinito. E Deus, Ele pode fazer tudo em nossa vida. Porque se Deus não tivesse me mostrado, igreja, esse ministério, essa igreja aqui, eu ia para São Paulo hoje. Porque aqui em São José do Belmonte é uma cidade que tem pouco emprego. É uma cidade que a pessoa trabalha de segunda a sábado
Tem pessoas que trabalham até o domingo. É um lugar onde as pessoas, se for possível, morrem, perdem a vida, né? É um lugar que é onde a pessoa só arruma emprego se a pessoa chalatar o prefeito ou as pessoas da prefeitura. E eu, como servo de Jesus Cristo, quem me conhece, eu nunca babei ovo de patrão. Eu nunca, não. Graças a Deus eu só me humilho para Jesus. Nunca me humilhei para as pessoas. Nunca. Eu estava num emprego e estava ganhando bem. Eu estava ganhando R$ 2.500. Mas eu estava perdendo a minha vida. Eu estava perdendo a minha comunhão com Deus. Estava me enfraquecendo muito. Estava muito pesado para mim. E eu preferi, igreja, estar revestido, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio do conhecimento da palavra. Eu preferi buscar Deus, se dedicar e trabalhar para Deus, do que ficar trabalhando, perdendo a vida para dar vida para um homem. Eu prefiro trabalhar para Deus. Para Deus eu vou dar o meu melhor. E eu sei que Deus ele não vai reclamar. Para o homem, para o patrão, você trabalha aí. Mas ele ainda reclama do seu serviço. Ele ainda diz que você não presta. Ele ainda joga na tua cara que você não presta. E você não vale nada. E não tem dor maior do que a pessoa olhar para você e apontar o dedo e dizer que você não presta. E você receber reclamação. Né? E você vendo ali que você está dando o seu melhor. É por isso, igreja, que eu trabalho para Deus. Eu trabalho para Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus de corpo, alma e espírito. Né? Igreja, a Bíblia diz em João, no capítulo 10, Jesus diz assim, verso 1, na verdade te digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quando uma pessoa é chamado para ser pastor, quem runge é Jesus. Ele passa pela porta. Uma pessoa que estuda teologia, não tem unção, não tem nada, não tem o temor a Deus. Às vezes está em cima do altar pregando e os povos ouvindo ele. Mas ele passou pela porta, que é Jesus. Ele foi revelado por Jesus, ele foi revelado por Deus para estar em cima do altar. É por isso que eu digo, o verdadeiro pastor, ele passa pela porta. Quem é a porta é Jesus. Quem runge é ele. Quem runge é Jesus. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Porque quem runge é Jesus. Eu não queria ser pastor. Eu queria estar dentro de uma igreja, só orando, jejuando, vivendo a minha vida, trabalhando. É o que eu mais queria. Mas Jesus, ele me chamou para ser pastor aqui na terra. E isso, Deus já tem me revelado há muito tempo. Há muito tempo. Está aí. Só que tudo tem a sua hora e tudo tem o seu tempo. Ele disse, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E clama pelo nome e as ovelhas vêm atrás para fora. E quando tira fora as suas ovelhas, vai diante delas. E as ovelhas a seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirá o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Verso 8, prosseguindo. Todos quanto vieram antes de mim são ladrão e salteador, mas as ovelhas não ouviu. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á,
entrará e sairá, e achará pasto. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, vida com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quando Jesus ele me chamou, ele me mostrou que ele me ungiu no mundo espiritual como pastor, eu sabia do que eu ia passar. Eu sabia, eu estou ciente que eu vou ter que perder a minha vida. Ele disse aqui, ó, eu sou o pastor, o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sei que eu, para ser um bom pastor aqui na terra, eu vou ter que dar a minha vida pelas ovelhas. Eu vou ter que orar nem que seja 100, 1000, 50 vezes por ela. Não importa. Eu vou ter que perder a minha vida. Os meus prazeres aqui na terra, luxo, tudo. Por amor à obra de Deus. Por amor a Jesus. Eu aceitei isso. Eu aceitei isso. Eu estou ciente disso. Né? Eu estava pregando no altar. Eu sei como que é. Eu sei o que eu vou passar. Mas quem me chamou garante. Quem me chamou garante. Eu estou ciente de tudo. Eu obedeço a Jesus. Eu não obedeço a homens. De jeito nenhum. Tem pessoas que falam, irmão, tu vai virar pastor, tem certeza? Irmão, se Jesus me revelou, eu vou fazer. Se Jesus me mostrou, irmão, eu vou fazer até o fim. Eu vou cumprir. Se ele revelou para mim, se ele me escolheu, é porque ele sabe que eu vou ir até o fim. Jesus, ele chama quem tem coragem. Jesus, ele chama quem ele conhece. Ele disse, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas me conhecem. E delas sou conhecido. Então, Jesus, ele conhece as suas ovelhas, os seus servos, os seus discípulos. E ele me chamou e disse, eu vou ter que cumprir. Se as pessoas não quiserem ajudar, amém. Eu vou trabalhar com o meu suor. Eu vou abrir a igreja. Vou abrir um ministério aqui em São José do Belmonte. Igreja, pode ter 5 ovelhas ali dentro. 5. Eu vou pregar como se estivesse pregando para uma multidão. Eu vou estar orando como se estivesse orando por uma multidão. Vou estar dando o meu melhor como pastor. Pode ter 5 almas dentro do ministério. Uma alma, ela vale pelo mundo inteiro. Se ter poucas almas ali, amém. Eu louvo a Deus. É melhor ainda porque naquele grande dia eu vou apresentar poucas almas. Vai dar pouco trabalho. Porque tudo o que a gente faz, principalmente o pastor, vai ser em ordem no céu. Vai ser chamado por nome de igreja. Viu? Ah, placa de igreja, não sei o que. Escute aqui. Mas se a igreja foi levantada por Jesus, se a igreja foi levantada por ele colocou o nome, ele vai chamar por igreja. O nome da igreja tal, pastor tal, naquele grande dia, as ovelhas tal, desse rebanho, Jesus vai mostrar. Naquele grande dia, quando você for apresentar as suas obras a Deus, você for prestar conta com Jeová, com Jesus, vai ser tudo mostrado. Eu vou apresentar, tá aqui Jesus, ó. O que eu fiz lá na igreja ministério, quem quer verá a glória de Deus. Está aqui, ó. Eu vou apresentar para Jesus. Está aqui, Senhor, o que eu fiz. Aqui os ensinos que o Senhor me passou. Está aqui.
Igreja, eu não copio pregação de ninguém. Eu confesso que eu não consigo nem assistir pregação de ninguém. Me desculpe, eu vou falar aqui. Eu não consigo assistir vídeo de ninguém na internet, de nenhum pregador. Porque se eu sou um pastor, eu tenho que buscar conhecimento em Jesus. Tiago disse, tem falta de entendimento? Peça a Deus. Então, se eu sou o pastor, Jesus vai derramar na minha vida o conhecimento para me pregar para as outras pessoas, né? Eu não copio de ninguém. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu sei que Ele vai me dar entendimento, Ele vai me dar conhecimento para me pregar, para me apacentar as ovelhas que vai estar comigo. Igreja, Jesus me mostrou pessoas junto comigo na igreja. Irmãos e irmãs, em oração, um povo separado. Quando eu abrir a igreja, os irmãos vão ver aí. Vão ser tudo filmado. As obras, tudo vai ser filmado. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. E o que eu mais queria era estar sentado na cadeira. Acredite. Até quando eu estava dentro da igreja, eu falava isso para Deus. Eu queria estar sentado na igreja. Na igreja, só orando, lendo a palavra e dizendo amém, glória a Deus, terminar o culto e ir para minha casa. E ficar sossegado. Era o que eu mais queria. Mas se Jesus me revelou, eu tenho que fazer. Eu tenho que cumprir até o fim. Jesus, ele disse aqui, ó, eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Eu sei que eu, como pastor, eu vou ter que dar a minha vida pelas ovelhas. Eu vou perder a minha vida para as ovelhas ficar bem. Eu vou perder a minha vida para cuidar das ovelhas. Eu vou perder a minha vida para ver as ovelhas alimentadas, cheio do conhecimento, cheio da palavra e cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou perder a minha vida. Eu vou bater de frente com Satanás e os seus demônios. Eu vou bater de frente com o inferno. Eu vou lutar como pastor. Porque quando o diabo vem no ministério para destruir, ele não quer destruir as ovelhas que estão ali orando, não. Ele quer destruir quem está no altar, quem está incentivando, quem está pregando, quem está orando por elas, quem está velando, quem está expulsando os demônios, quem está curando. Ele está usando por Jesus no altar. Então o diabo quer destruir quem está em cima do altar, né? Eu estou ciente de tudo isso daí. Jesus, ele me mostrou que eu vou ser muito ferido, que eu vou ser muito machucado pelas pessoas. E tem pessoas, Jesus me mostrou que ela vai duvidar do chamado que Deus tem na minha vida como pastor, nesse lugar. E disso, igreja, eu já estou preparado. Eu já estou preparado para ver as pessoas tirando sarro. Eu já estou preparado para ver as pessoas julgar. Eu já estou preparado de ver as pessoas falando mal, invejar. Eu não estou nem aí. Eu vou cuidar naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. A sua obra. Eu vou fazer, eu vou cumprir. O ministério, a igreja, eu vou abrir. A igreja pode ter 5 almas. Se tiver 5 almas, amém. Uma delas só vale pelo mundo inteiro. Isso não tem preço, porque foi o preço de sangue de Jesus Cristo, derramado por aquela alma, por aquela vida. Para mim não tem preço. Quanto menos pessoas dentro da igreja, melhor. Porque aí menos você vai prestar conta no dia do juízo final. Como assim, Edson? Melhor. Porque você vai apresentar poucas almas. Quanto mais muitas almas, mais trabalho dá. Mas o que eu quero é que a igreja esteja cheia. O que eu quero é ver pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo,
que eu quero pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias do conhecimento, cheias da palavra junto comigo, guerreando junto comigo contra Satanás e os seus demônios. Aqui em São José do Belmonte, né? É uma cidadezinha pequena, mas que Deus me mostrou a obra. Não é muito a obra que tem aqui, não é muito. Jesus me mostrou que não é muito, né? Mas ainda tem obra e eu não posso sair daqui. Se eu pudesse sair daqui, eu saía, eu ia embora para São Paulo agora. Quem me conhece aqui, tem pessoas que conhecem a minha vida, porque andava junto comigo e eu abria da minha vida para ela. Eu falava um pouco da minha vida. Tem pessoas que me conhecem aqui e sabem disso que eu estou falando, é verdade. Se não tivesse obra aqui, eu ia para São Paulo hoje. Era o que eu mais queria. Porque São José do Belmonte, se eu pudesse, eu não estava aqui. É um lugar que tem pouco emprego, né? É um lugar que o sol quente aqui é insuportável. Tem dia que está quente aqui que você não aguenta. Você toma banho agora de água gelada. Daqui 5 minutinhos você já está suando de novo. Não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Mas eu louvo a Deus, igreja. Eu vim para cá foi para fazer a vontade de Jesus. Eu vim para cá foi para fazer a vontade de Deus. E eu não posso sair daqui sem fazer a sua vontade. Eu não posso sair daqui sem fazer o que Ele me mandou. Porque quando eu aceitei Jesus foi de braços abertos. Senhor, eu te aceito. Assim como o Pai Nosso, Ele diz assim, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se é a vontade de Jesus me ungir como pastor, amém. Se é a vontade de Jesus eu abrir uma igreja, um ministério, vou abrir. Amém, eu vou cumprir até o fim. Eu vou viver o sonho de Deus, a vontade de Deus, assim como José viveu. Eu sei que o José passou, eu vou passar também. Eu vou passar também. Quando Deus tem um chamado na sua vida, irmãos, você quer que as pessoas te apoiem. Você quer que pessoas te escolhem assim, ó. Não espera isso, não. Nunca espere isso. Confie somente em Jesus. Se Deus te mostrou, faça. Se Deus te mostrou, cumpra. Porque Deus ele vai te retribuir naquele grande dia. Se você olhar para a direita, para a esquerda, para as pessoas, você cai junto com elas. Viu? Você tem que ter o discernimento do Espírito Santo. Você tem que ter o discernimento de Deus. Para você ver que aquela pessoa, quando ela joga aquela palavra, se é de Deus ou é do diabo. Se é de Jesus ou é do diabo. Porque tem muitas pessoas que falam, igreja, para te derrubar. Tem muitas pessoas que vêm até a tua casa cheia de demônios. Com fofoca, com palavras negativas. Igreja, se uma pessoa vir para minha casa para fofocar, nem vem. Nem vem, porque eu não gosto de fofoca. Graças a Deus. Igreja, eu só vivo na minha casa. Eu só saio da minha casa se for para o mercado ou fazer alguma coisa. Mas se não for, ninguém me vê na rua. Ninguém me vê. Eu fico na minha casa, orando e lendo a palavra de Deus. E jejuando. Esses 4 meses aqui, igreja, eu estou parado sem trabalhar, estou vivendo pela fé. Graças a Deus. Eu estou vivendo muito bem. Eu nunca estive tão forte, tão bem espiritualmente na minha vida. Depois que eu saí do emprego que eu vi que eu estava. Eu estou orando mais, eu estou jejuando mais. Eu estou bem com Deus. Não tem coisa melhor de você estar bem com Deus espiritualmente. Eu louvo a Deus por isso. Para mim não tem preço. Para mim não tem preço. Só de eu estar bem. Não adianta você estar com a conta gorda. Não adianta você estar cheio de dinheiro, carrão, casa, luxo. E você não está bem com Deus. É melhor você estar pobre. Mas você está com a sua salvação, com a vida eterna. E você está bem com Jesus. Fazendo a sua vontade. Eu prefiro isso. Estar pobre. Eu pego
os ensinos da palavra eu guardo no meu coração. Quando Deus chamou Paulo, ele tinha dinheiro, Paulo ele era bem, era estudado, né? Mas ele disse, eu sofro tudo por amor dos escolhidos, por amor às almas. Um pastor ele vai ter que sofrer pelas almas, eu estou ciente disso. Ele disse, portanto, eu sei ter abundância, sei padecer, sei até fome, sei... Então, nós, como servo de Deus, nós temos que saber padecer, passar por luta, por problema. Escuta aqui, tem pessoas que se dizem ser crente, quer ver o poder de Deus, quer ver os sinais. Mano, como é que tu vai ver o poder de Deus, os sinais? Como é que tu vai ver o milagre de Deus? Se você está trabalhando para o homem, se você está trabalhando para o homem e ganhando muito dinheiro, bem, o que testemunho você vai contar na igreja? Me diz aí. Eu estou 4 meses sem trabalhar, estou vivendo pela fé. Mas eu garanto para você, porque a luta que eu estou passando aqui, eu garanto para você, eu vou ter testemunho para contar em cima do altar. E eu sei que o meu testemunho vai impactar muitas almas. Eu estou vivendo pela fé. E graças a Deus, até para o meu filho aqui, eu já comprei tudo para o meu filho. Não falta nada, graças a Deus. Jesus está me sustentando. Graças a Deus. E quando eu vim de São Paulo para cá, Jesus ele disse que ia vender a minha casa. Aonde eu estivesse, os seus anjos estariam comigo. Aonde eu estivesse, ele estaria comigo. E aonde eu estivesse, ele ia me sustentar. Graças a Deus eu estou sendo sustentado por ele, igreja. Não falo de que forma aqui. Não importa. Eu estou parado. Eu até engordei muito. Estou quase com 100 quilos já. Engordei bastante, só em casa comendo e parado. Né? E é porque eu estou em campanhas grandes de jejum e oração. Estou orando pelos irmãos, pelas irmãs. Eu apresento muito de oração. Né? Eu oro muito. Igreja, se eu for sem querer se amostrar, né, e se exaltar de ninguém aqui, eu acho que passa mais de 15, 20 vezes, quase por dia que eu oro. Porque instante eu estou orando. Até andando eu oro em pensamento. Né? Acabei de vir de um show aqui embaixo. Um show abençoado. Né? E quando a gente se entrega, igreja, até num show você é renovado. Até num show você sente ali a presença de Deus quando você se entrega. Tem pessoas, igreja, que você vê cantando num show e você não sente nada naquele louvor. É um louvor. Mas tem pessoas, igreja, que quando vai cantar cheio do Espírito Santo, arrebenta. Levanta até quem está fraco ali, o louvor ali. Levanta até quem está tentando caminhar. Eu senti um renovo tão grande nesse show, hoje aqui em Belmonte que teve. Né, ontem. E até em línguas eu fiquei falando no show. Até em línguas. O renovo. Para você ver. E eu olhando para aquele cantor no altar lá. E Jesus me revelando. Tá vendo, meu servo? Falei, tá vendo o que, Senhor? Ele disse, tá vendo? Tem pessoas que cantam. Esquece o que eu fiz. Esquece de onde saiu. Agora, tá vendo este homem? Eu olhei para o homem cantando lá hoje, ontem. E ele disse, tá vendo? Sabe por que esse cantor dobrou até o joelho lá, se humilhando. Falando em língua, se humilhando, cheio. Eu via que ele estava cheio do Espírito Santo. E ele falava, tá vendo, meu filho? Que tem pessoas que não esquecem o que passou. Somente quem sofreu, somente quem passou por luta, vai saber cantar o hino da vitória. Vai saber louvar a Deus como tem que ser louvado. E eu pude ver isso. Bem assim, um pastor, igreja.
Um pastor, para entrar no ministério, ele tem que sofrer. Ele tem que sangrar assim, ó. Ele tem que sangrar, segurar no microfone assim, ó. Na guerra, na batalha. E ele vai saber pregar. Ele nunca pode esquecer de onde Deus tirou. É igual eu. Não é querendo se exaltar, mas eu nunca esqueci de onde Jesus ele me tirou. Da droga, das bebidas, dos vícios. Todos os dias eu apresento. Todos os dias eu peço perdão e misericórdia. E eu peço para Jesus nunca me deixar cair. Porque eu sei que num dia, se um dia que está repreendido em nome de Jesus no mundo espiritual, eu cair, um exemplo, eu sei que as pessoas elas não vão me julgar. Ela não vai me julgar. Ela vai julgar a Deus, a Jesus que não tem nada a ver. Tá vendo fulano? Tá vendo aí? Diz que é servo de Deus. Diz que é servo de Jesus. Olha. É isso que as pessoas vão fazer. É por isso, igreja, que eu nunca esqueço de onde Jesus me tirou. Que eu não era para estar aqui não na cadeira. Eu era para estar morto. Quem me conhece sabe. Né? Mas Jesus, pela sua misericórdia, Ele me salvou. E Ele vai me sustentar até o fim. Até o fim Ele vai me sustentar. Eu disse para Jesus, igreja, irmãos, você que está ouvindo isso aí, para você vai ser loucura isso que eu vou falar aqui. Mas eu sou sincero. Quem me conhece sabe que eu sou sincero e eu sou verdadeiro. Eu prefiro a morte. Eu vou dizer aqui, eu prefiro ir para o inferno do que eu sair da presença de Jesus, da presença de Deus, ou eu me desviar do Evangelho. Que é isso, irmão? Mas se você desviar, tem como você voltar? Não, irmão. Não tenho o que eu mais saber não, na palavra, não. Eu sei que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Eu sei que o diabo não presta, o inferno não presta. Eu sei que o diabo ele quer amarrar as pessoas na bebida, na droga, na prostituição. Eu vou me desviar do Evangelho para quê? Eu vou deixar de comer na mesa de Jesus o pão e a água para comer as migalhas do diabo. Irmão, isso não entra na minha mente. Não entra. É por isso que eu digo, eu prefiro a morte. Do que eu me desviar do Evangelho. Do que ficar na bebedeira, na droga, na prostituição, no adultério, do que eu ficar contra Deus. Eu prefiro a morte. Eu quero que Deus arranque o meu espírito, a minha alma, Ele me mate. Eu disse para Jesus isso. Eu não quero isso. Porque eu sei a verdade. Não tem mais o que eu aprender. Eu conheço a verdade. Eu conheço o caminho. Eu me arrependi dos meus pecados, das minhas práticas, do que eu convivia. É por isso, nunca abandone Jesus. Nunca largue a sua presença. Nunca. Eu prefiro a morte do que se desviar do Evangelho. Tem muitos que vão falar, que é isso? Você está ficando doido. Mas irmãos, eu vou deixar de abraçar Jesus para abraçar o diabo? Eu vou deixar de andar com os anjos para andar com os demônios ao meu redor? Vendo a casa na bebedeira com sonhos imorais, destruindo as crianças? Porque que exemplo é para um pai ou para a mãe que toma cachaça, que usa droga? O filho vai crescer aprendendo isso ali que o pai está fazendo. O filho vai ser como a mãe que anda na raparigagem, na prostituição. Vai ser a mesma coisa. Porque o filho aprende o que o pai faz. Sim ou não? Jesus ele veio do céu e ele disse assim: tudo que eu estou fazendo aqui é a vontade do Pai.
O que é que Jesus ele aprendeu com o Pai? Ele aprendeu a pregar, ele aprendeu a curar os enfermos, expulsar os demônios. Ele aprendeu a pregar a palavra para libertar. Ele trouxe a vida, né? A vida eterna. O que é o diabo quer? O diabo quer a morte. Quando a pessoa fala assim que não tem a vida eterna, só tem morte na terra, é porque ela quer o diabo. Porque o diabo ele quer a morte. Mas a Bíblia diz que Jesus ele trouxe a vida eterna. Assim como ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, assim o mesmo Espírito que habitou em Jesus vai habitar dentro de nós. O Espírito de vida. O Espírito de sopro de vida que levantou Jesus ao terceiro dia no meio daquele sepulcro, vai levantar eu e você, que cremos também nele, que cremos também em Deus, né? Porque Jesus, depois que ressuscitou, a Bíblia diz que muitos viram ele na terra ainda, antes dele subir para o céu. E Jesus ensinou o povo, ficou ensinando 40 dias ainda na terra, comendo e bebendo, né? E ele apareceu para Tomé e disse: veja, ninguém nunca viu um espírito de vida como eu. Tomé, que duvidou, disse: apalpa minha mão aqui também, ó. As minhas mãos furadas de prego, ó. Não duvida não, Tomé. Aqui os pregos da cruz, ó. Não duvida não, Tomé. Ele disse: bem-aventurado, né? Aqueles que creem em mim e não se escandalizam. Tomé, tu viste e tu crês, mas bem-aventurado aquele que não me viu e crê. Foi o que Jesus dele disse. Então você tem que crer, tem que acreditar. Até o fim. Até o fim. Jesus ele ressuscitou. E um dia ele vai vir buscar o teu povo. Um dia ele vai vir nos buscar. E nós temos que estar em ordem na nossa casa. Nós temos que estar em ordem para subir para o céu. Porque não vai subir de qualquer jeito. Para ir para o inferno, basta você ficar desse jeito aí. Fofocando, na bebedeira, na prostituição, falando mal da vida dos outros, julgando as pessoas. Só basta você ficar desse jeito aí. Para ir para o inferno não precisa de fé, não. Para ir para o inferno não precisa de fé. Para subir para o céu precisa. Mas para ir para o inferno, basta você relaxar a vida. Ah, eu vou viver a minha vida. Ah, eu não estou nem aí. Então viva desse jeito. E quando a sua alma descolar do corpo, você vai ver quem vai vir te buscar. Se é Jesus, os anjos, ou se é o diabo e os seus demônios. Né? Porque muitos pensam que o diabo está preso. Mas quando o diabo apareceu andando na terra, que Deus falou: de onde vem? De andar e rodear a terra. Tu viste o meu servo Jó, fiel temente? Né? E Deus permitiu que o diabo tocar na vida de Jó, sabendo que Deus sabia que ele era fiel e temente. Mas por que o diabo tocou na vida de Jó? Porque Deus, ele permitiu, porque Deus sabia que ele era fiel. E o diabo dizia que não. O diabo queria dizer que Deus estava mentindo. Por isso que Deus permitiu Jó passar por aquele processo. Para mostrar para o diabo que Deus tinha razão. Que ele era fiel. Né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Vou encerrar esse vídeo. Eu quero dizer para os irmãos: ajude esta obra. O Pix está aí em cima aí, no meu canal, tá bom? Eu vou estar comprando as cadeiras, as caixas, o bebedouro, os ventiladores, né? Quando eu alugar o salão também, eu vou estar mostrando tudo, em nome de Jesus Cristo. Eu vou estar filmando tudo, mostrando para os irmãos. Amém? Ajude essa obra de coração. E eu vou dizer para os irmãos novamente: eu queria ficar sentado numa igreja, ouvindo a palavra, só sentado sem prestar conta de nada, e ir para o céu. Isso para mim é moleza. Mas Deus sabe do tamanho da fé que eu tenho. Por isso que Ele me escolheu. Jesus, Ele sabe que eu tenho coragem de falar a verdade.
Jesus, ele sabe, por isso que ele me escolheu. Porque quando eu estava ali no meio com os traficantes, em São Paulo, quando eu estava no meio da droga, da bebida, eu falava palavrão. Eu não tinha medo de ninguém. Eu andava com um revólver na cintura. Eu andava com uma faca. Quem mexesse comigo, eu ia para cima mesmo. Eu tinha coragem. Mas só que eu estava na guerra na carne. Mas Jesus, ele disse para mim, hoje, a nossa guerra não é contra a carne. É contra principados e potestades. Contra o príncipe dessa terra, que é o príncipe, é o diabo. É o diabo. Então, igreja, é por isso que eu guerreio. Hoje eu sei, é por isso que eu tenho coragem de pregar. Não tenho medo de ninguém. Não tenho medo de ninguém, graças a Deus. Eu, quando estava na casa, não tinha medo de ninguém. Por isso que Jesus, ele me chamou para bater de frente com o diabo. Para bater de frente com os demônios. É porque ele sabe que eu tenho coragem. Assim como Jesus, ele veio do céu, ele bateu de frente com Satanás e seus demônios. Né? Ao ponto daquela legião se manifestar. Lá onde tinha aquele sepulcro lá, que ela se manifestou. Jesus expulsou aquela legião que introduziu nos porcos. Né? Jesus, ele veio de frente para bater de frente com o diabo. Bater de frente com os demônios. Então eu estou ciente disso. Eu estou ciente que a minha guerra não é contra o meu irmão. Não é contra a carne. Não é com revólver, não é com a faca. A minha guerra é contra Satanás e seu demônio. É contra o mundo espiritual. É na oração. É no jejum. É na humilhação. É orando. Assim que a gente vai vencer a guerra. Aqui na terra. Se a pessoa for guerrear contra o diabo, seus demônios na carne, igreja, o diabo vai dar uma tapa que só Jesus. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a mão de Deus assim, ó. Tá vendo essa mão minha aqui, ó? Se não fosse a mão de Deus assim, ó, na sua vida e na vida dos teus filhos, eu não sei o que seria da sua vida. Porque o que mais quer o diabo é te matar de um câncer, é te colocar em depressão, é ver os teus filhos doentes, é ver os teus filhos perturbados, sem paz. O que o diabo quer isso? A Bíblia diz o quê? Em João. A Bíblia diz aqui em João capítulo 3. Né? Que o diabo, ele veio o quê? Para matar, roubar. Se eu não me engano, é no capítulo 3. Que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus, ele disse, eu vim para que tenha vida. E vida com abundância. É isso que ele quer de mim e de você. É te dar vida. Ele veio para te dar a salvação. Jesus, ele disse assim, em João capítulo 3, ele diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras é más. Escute aqui, só vai vir para a presença de Deus quem é luz. Só vai vir para a presença de Jesus quem é luz. Quem quer viver uma vida com Ele, uma vida de comunhão. Quem não quer ver, irmão, vai ficar em trevas, vai ficar no pecado. Quem quer viver desse jeito, com a cara brava, manifestada, né, endemoniada, porque quando uma pessoa olha para mim com a cara feia, né, eu sei que isso ali já é um demônio. Eu sei que isso ali já é o diabo que está dentro dela, que não gosta de mim, porque a minha guerra é contra ele. Mas mesmo assim eu tenho que amar, porque ele é meu irmão em Cristo. Ele é meu irmão. A nossa guerra não é contra ele, contra a carne, nem o sangue, mas contra principados e potestades. Então não importa o que seja, ame o teu próximo. Nosso dever não é julgar, é orar. Então ore sempre um pelos outros. Amém?
Que Deus abençoe a todos. Eu vou estar desligando aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Já deu 1 hora de vídeo. Falei muito. Eu ia falar pouco sobre a obra. Mas o Espírito Santo de Deus, ele acaba tomando a minha boca. Ele acaba tomando o meu corpo. Que 1 hora passa aqui e eu nem vejo 1 hora. Né? Então, igreja, ajude essa obra. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou estar orando por todos. Né? Quem quiser ajudar, o Pix está aí. Né? Não é para mim, é para Deus. Ore a Deus, amém? E qualquer ajuda, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Quem ajudar, que Deus abençoe. E quem não ajudar também, Deus abençoe da mesma forma. No nome de Jesus. E se não tiver condição, que Deus abra porta de emprego na sua vida. E Deus, ele te dê a vitória. E aonde você pisar os seus pés, a planta dos seus pés, você venha a ser abençoado. Todo mal venha a cair por terra contra a sua vida. Que o Senhor derrame sobre a tua vida a proteção divina. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um grande abraço do pastor Edson. Coração. Em nome de Jesus. Ore por mim também. Eu também sou uma alma. Né? Ninguém aqui na terra é super-homem. Todos nós passamos por lutas, por fraquezas. Né? Tem dia que a gente se levanta bem. Tem dia que a gente se levanta mal. Tem dia que a gente passa por luta, passa por aflição. Jesus disse isso, que a gente ia passar. Nem todo dia vai ser dia bom. Mas tem uma palavra que conforta o meu coração, é essa. Jesus disse, eis que estou convosco, até a consumação dos séculos dos séculos. Eu sei que Jesus está comigo. É por isso que eu enfrento a luta, que eu enfrento os problemas, que eu enfrento a guerra de cabeça erguida. Sem medo nenhum, porque eu sei que Jesus está comigo. Eu sei que Deus, ele está com a sua mão estendida assim, na minha cabeça. E aonde eu estiver, ele vai me guardar. Ele é a proteção, não tem coisa melhor. O dinheiro não compra isso. Isso é ganhado com verdade, com esforço, com obediência, com o temor a Deus. E que a gente permaneça guardando a sua palavra, os seus mandamentos, a sua aliança, e permaneça na santidade. Até o dia que o Senhor Jesus voltar, que o Pai enviar, filho, desce, vai, já chega. Os pecados têm cheirado mal diante da minha narina, não aguento mais. Vai buscar a minha igreja. Tira a minha igreja de lá da terra. Já deu, já está fedendo demais. Vai acontecer esse dia. A Bíblia diz que Jesus vai vir na glória do Pai e dos seus santos anjos. Né? E eu não vejo a hora de chegar esse dia. Se eu pudesse, eu queria estar agora no céu. É melhor agora. Tá vendo o Irã e Israel travado na guerra? Tá vendo? Um dia vai ser aqui no Brasil. Enquanto o povo não vê as guerras, a luta, o povo não vai se converter. Tem pessoas que vai se converter na dor, no sofrimento. No último suspiro vai gritar, Deus tem de misericórdia, salva a minha vida. Tem pessoas que vai ser assim, que vai ser salvo igual aquele ladrão na cruz lá. Né? Dimas disse assim, mestre, na cruz. O irmão dele, Gestas, acusando Jesus. Né? E ele disse não, Dimas disse não, nós somos culpados de estar aqui na cruz. Ele não. Com Jesus, ele não tem pecado algum. E ele olhou para Jesus e disse, mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus na cruz, igreja, todo arrebentado, de ter tomado chicotada, né? De ter todo machucado, com as suas mãos e os seus pés furados. Olhou para ele no último suspiro, quase morrendo, e não deixou de salvar uma alma. É por isso que eu amo Jesus. É por isso que eu amo a Deus. Jesus não deixou de salvar uma alma. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso.
Aquele ladrão, ele teve a oportunidade. E por que Jesus salvou ele? Porque ele reconheceu que ele estava em pecado. Ele olhou para o outro irmão dele na cruz e ele disse, ele não. Nós somos acusados aqui porque nós roubamos, porque nós pecamos. Mas ele não, ele é justo. Jesus aqui, ele não teve pecado algum, mas nós temos. E ele olhou para Jesus e disse, mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Igreja, Jesus salvou esse ladrão no último suspiro. Quantas pessoas não é salvo assim? Quantas pessoas não dizem, eu vou curtir a vida e tudo. Tomou um acidente, está lá entre a vida e a morte no hospital. Às vezes chega o irmão lá, prega a palavra, ele se arrepende, né? Aceita Jesus ali na hora e morre e recebe a salvação. É por isso que quando você estiver respirando, você ainda estiver tendo fôlego de vida, ainda tem esperança para a sua vida. Não importa da forma que você esteja vivendo, não importa. A Bíblia diz que Jesus disse, eu vim para os pecadores. Eu não vim para os justos, para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus, ele veio pelos pecadores, para os doentes, para aqueles que precisam de ajuda, né? E ele é misericordioso. Ele nos ama muito, ao ponto de ter ciúme da gente, ao ponto de ter ciúme da forma do que a gente vive na terra, né? Porque Deus, ele nos ama. Por isso que ele trouxe a sua palavra, os seus mandamentos, para que a gente fosse guiado por ele em santidade, para que ele estivesse assim com a mão estendida na sua vida, te guardando e te protegendo por te amar. Igreja, o crente, quando ele morre, às vezes ele morre em casa de infarto, né? Mas antes dele morrer, Deus pode até revelar para ele. Porque a Bíblia diz que Jacó, quando ele foi morrer, o seu filho José, né, que virou o governador do Egito, a Bíblia diz que antes de Jacó morrer, ele foi até o pai. E o pai abençoou os seus filhos e abençoou José. E depois ele morreu. Tá vendo? Que Deus ainda dá a oportunidade de ele abençoar os seus filhos, né? Os seus netos. E depois morrer. Para você ver, igreja. Agora a pessoa não peca, não. A pessoa morre de tiro, morre de facada, tá na rua ali e morre atropelado no acidente. Para você ver como que é a diferença de uma pessoa que Deus guarda aqui na terra, né? Mas vai ter a perseguição, que muitos vão ser mortos apedrejados, não, chicotados, como os discípulos. Muitos vão ser levados às sinagogas. Quando estiver na reta final, Jesus disse isso, que a gente vamos ser odiados por amor ao nome dele, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Ajude essa obra. Em nome de Jesus, ajude essa obra. Quero que todos os irmãos sejam tocados pelo Espírito Santo aí. Sejam tocados por Deus para ajudar essa obra. Que eu vou estar orando sempre pelos irmãos. O meu número de telefone está aí. Amém? No canal. Quem precisar de oração, eu vou estar orando. Jesus me chamou aqui para mim orar mesmo, a me fazer a sua vontade. E eu entreguei a minha vida. Eu vou deixar de viver a minha vida para viver a vontade de Deus. Eu vou deixar de viver os meus sonhos para viver os sonhos de Deus na minha vida. Para viver a sua vontade. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu quero deixar bem claro para vocês, todos inscritos no meu canal, todos que vão ver esse vídeo. Desde o começo eu sempre falei, irmão, olhe para mim, do fundo do meu coração, minha alma, sabe que eu sou verdadeiro. Quem te ama de verdade, ele não está todo dia na tua casa,
colocando a mão na tua cabeça, dizendo que você é bonito, dizendo que você está gordo, dizendo que você está forte. Não. Quem te ama não está todo dia na tua casa chalerando você, alisando você. Quem te ama verdadeiramente, irmão, não está todo dia na tua casa, não. Quem te ama verdadeiramente está dobrando o teu joelho. Deus, visita ele. Deus, visita ela. Visita a família dela, visita os filhos dela. Deus, ajude ele. Deus, ajuda ela. Deus, levanta ele, levanta ela. Tá? Quem te ama de verdade faz isso. Ora pela sua vida. Agora, quem não te ama, a vez está todo dia aqui, ó. Cuidado, viu? Cuidado. Porque Judas também estava assim com Jesus, viu? Te amo, mestre. Beijando ele. Te amo, mestre. O pastor Edson aqui, se ele não puder te ajudar, ele não ajuda não, mas eu dobro meu joelho. Agora, atrapalhar a sua vida eu não vou atrapalhar não, de jeito nenhum. Tá na sua casa para te atrapalhar, para te julgar. Eu prefiro dobrar o meu joelho e orar pela sua vida. O que eu posso fazer é isso. O que eu posso fazer é isso. Porque eu sei na onde que eu não for, eu sei que os anjos de Deus vai. Eu sei que a presença de Deus vai. Eu sei que Jesus ele desce do seu trono e se eu orar, eu acredito, eu tenho fé, ele vai tocar em você, no teu coração, na tua alma, na tua mente, no teu espírito, aonde você estiver. Eu creio na oração do justo, que ela levanta quem for, que ela ressuscita os mortos. Eu creio. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, ajude esta obra de coração. Amém? Eu falei um pouco aí sobre a obra, né? Eu sou sincero, eu queria muito estar sentado. Muito. Vou repetir de novo, eu queria estar sentado, só orando e receber a minha salvação e ir para o céu. Mas Jesus, ele me chamou para essa obra. Jesus, ele me chamou para a obra. Ele me ungiu como pastor. E eu tenho que cumprir ela. E eu vou cumprir, igreja. O que Deus colocou nas minhas mãos, eu vou cumprir aqui em Belmonte. Pode se levantar o diabo, pode se levantar o Satanás, pode se levantar os demônios, pode se levantar as pessoas. Eu não estou nem aí. Eu não olho para a direita, eu não olho para a esquerda, eu só olho para Jesus. Porque as pessoas são falhas. As pessoas são falhas demais. Todos nós somos falhos. Eu só olho para Jesus. Eu só exalto Ele. Eu só glorifico a Ele. A glória não foi dada para homens nenhum. A glória é dada a Jesus. A Ele a glória, a Ele o poder, a Ele o domínio. É Ele. O eu sou. Ele é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é fiel, igreja. Eu amo muito a Deus, eu amo muito a Jesus. Eu amo muito ao Espírito Santo de Deus. Eu prefiro a morte do que um dia eu se desviar do Evangelho. Tá num bar tomando cachaça, tá num bar escandalizando o nome de Jesus, o nome de Deus, né? Ou sujar as minhas mãos de sangue, sangue inocente. Eu prefiro, igreja, a morte. E nunca me desviar do Evangelho. Nunca. Deus sabe do meu coração. Deus sabe. Jesus, ele me ungiu como pastor. Eu vou fazer essa obra, custe o que custar. Pode se levantar, quem for. Não importa. Pastor Edson, mas as pessoas que estão ao seu redor aí não acreditam. Irmão, não quero que ninguém acredite em mim. Só basta a visão que eu tive. Através de 21 dias de jejum e oração, de campanha, choro e pranto. Só basta a visão que eu tive. Quem me mostrou? Quem me mostrou em visão, em revelação, ele garante. O Senhor dos Exércitos, ele garante. A visão que eu tive. O sonho que eu tive. Os sinais que eu tive.
que eu vi com meus próprios olhos, né? Só isso é o suficiente. Eu não quero, não espero que as pessoas cheguem assim, ó. Ô pastor Edson, Deus te abençoe, viu? Eu não espero não de ninguém, não. Não espero glória de homens, nem de ninguém na terra. Só basta aquele que me chamou. Aquele que me chamou, ele garante. Ele sabe. Dá uma cruz para você carregar até onde você pode, até onde você não pode. Ele sabe. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu estive orando, igreja. Eu oro dessa forma. Quem for para atrapalhar essa obra de Deus na minha vida, não vinha nem até mim. Eu dobro o meu joelho todos os dias. Jesus, quem for usado pelos demônios, pelo diabo, nessa igreja para atrapalhar, Jesus, tira, cega e tira de perto de mim. Eu já pude ver isso. Cega, tira de perto de mim para não atrapalhar a tua obra. E nem para falar nada para mim. Eu oro dessa forma. Tira do meu caminho. Que esta pessoa vá para outras igrejas. Que essa pessoa vá para outros templos. Vá para outro lugar. Mas se for para atrapalhar, não venha nem no ministério, nem dentro da igreja. Nem venha. Em nome de Jesus. A gente tem que orar dessa forma. Que a gente tem que orar desse jeito no tempo que a gente está vivendo hoje. Tira, meu Deus. Se for para atrapalhar, tira do meu caminho. Para atrapalhar tem demais. Agora para ajudar são poucos. Para atrapalhar, para julgar, tem demais. A gente tem que orar dessa forma. Né? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal, amém? Se inscreva. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.